Algumas das maiores ideias da filosofia e até da matemática foram completamente abaladas por frases muito simples. Frases que agem como falhas no código da lógica. E olha, isso não é só uma curiosidade académica, são verdadeiras bombas relógio que ameaçam explodir os próprios alicerces do nosso raciocínio. Parece meio dramático, né? Mas a pergunta é essa mesma. Será que uma única frase consegue dar um curto-circuito no sistema todo que a gente usa para saber o que é verdadeiro e o que é falso? A resposta? Bem, ela revela muito sobre os limites da nossa linguagem e do nosso pensamento. Tá aí, a infame frase. À primeira vista, parece inofensiva, mas vamos analisar isso com calma. Essa é a versão clássica do paradoxo do mentiroso, um quebra-cabeça que, acredite, confunde pensadores desde a Grécia Antiga. Então vamos chamar a coisa pelo nome que ela tem. É uma falha, uma vulnerabilidade no nosso sistema operativo linguístico. Como é que uma construção gramatical, que parece perfeitamente válida, pode nos levar a uma contradição total? A lógica aqui entra num beco sem saída. Se a gente assume que a frase é verdadeira, então temos que aceitar o que ela afirma, ou seja, que ela é falsa. Isso é uma contradição. Ok, então vamos assumir que ela é falsa. Bom, se ela é falsa, o que ela diz, que é falsa, não é verdade, o que a torna verdadeira. Entende? A gente fica preso num loop infinito. O problema aqui tem nome, sabe? É a tal da autorreferência. A frase fala sobre si mesma e isso cria um nó lógico. E esse não é um caso isolado, não. É um tipo de paradoxo que aparece em muitos lugares e às vezes com consequências ainda mais devastadoras. Agora a coisa fica séria. O que acontece quando esse mesmo tipo de problema, de autorreferência, não afeta só a nossa linguagem do dia-a-dia, mas os próprios fundamentos da matemática? Pois é, no início do século XX foi exatamente isso que aconteceu e provocou uma crise quase existencial no mundo da lógica. Para a gente entender essa crise, vamos usar uma analogia bem famosa, o paradoxo do barbeiro. Pensa bem, se o barbeiro se barbeia, ele quebra a própria regra, porque ele só barbeia quem não se barbeia. Mas, se ele não se barbeia, então, pela regra, ele deveria se barbear. É o mesmo loop, só que em vez de uma frase, a gente tem um barbeiro. O que o Bertrand Russell fez foi aplicar uma lógica perigosamente parecida com essa à teoria dos conjuntos, um dos pilares da matemática. Ele pegou essa estrutura de autorreferência do mentiroso e do barbeiro e criou uma versão matemática. Ele imaginou um conjunto, vamos chamar de R, que contém todos os conjuntos que não se contêm a si mesmos. E aí veio a pergunta fatal. O conjunto R contém a si mesmo? E a resposta, mais uma vez, é uma contradição impossível de resolver. E isso não foi só um exercício académico, não. Foi uma crise real. O paradoxo de Russell, descoberto em 1901, atingiu em cheio o projeto do grande lógico Gottlob Frege. O Frege estava tentando basear toda a matemática na lógica pura, e a carta do Russell basicamente mostrou que o sistema dele era inconsistente. Essa citação mostra o impacto humano da coisa. Imagine só dedicar a vida inteira a construir um edifício magnífico, para alguém chegar e mostrar que a fundação está rachada e prestes a desmoronar. Foi um momento devastador para o Frege e um alerta para toda a comunidade matemática. Diante desse colapso, a lógica precisava de um conserto, de um patch. Então, lógicos e matemáticos correram para tentar reescrever as regras e evitar esses loops destrutivos. E a solução passava por atacar a raiz do problema, a tal da autorreferência descontrolada. A ideia que guiou tudo isso foi o princípio do círculo vicioso. Basicamente, é uma proibição a definições circulares. Uma classe de objetos não pode ter um membro que só pode ser definido em termos da própria classe. Parece óbvio, né? Mas formalizar isso exigiu uma reestruturação radical da lógica. Uma das soluções mais elegantes veio de Alfred Tarski. Ele propôs uma hierarquia de linguagens. Pense nisso como uma escada. No primeiro degrau, a gente tem a linguagem que fala sobre o mundo. No degrau de cima, tem uma metalinguagem que pode falar sobre a verdade das frases do primeiro degrau. E assim por diante. Cada nível só pode julgar o nível que está abaixo dele. Com essa estrutura, o paradoxo simplesmente desaparece. Uma frase numa linguagem, digamos, L1, não pode falar da sua própria verdade. Só uma frase num nível superior, L2, pode fazer isso. Esta frase é falsa, se torna agramatical, uma tentativa ilegal de pular degraus na escada. Parecia a solução perfeita, mas paradoxos são teimosos. Pois é,
Acontece que os paradoxos são muito teimosos. Mesmo depois de construir uma defesa super elaborada, como a de Tarski, eles encontram um jeito de voltar, muitas vezes de uma forma mais forte e mais sutil. É a vingança do paradoxo. Olha só para essa nova frase. Às vezes ela é chamada de mentiroso vingador e foi criada justamente para contornar a solução de Tarski. Se a frase for verdadeira, então ela é falsa ou indefinida, o que a torna falsa. Se ela for falsa, então o que ela diz é mentira, o que a torna verdadeira. E se for indefinida no sistema, então a frase está afirmando uma verdade sobre si mesma, se tornando verdadeira. O loop voltou. O filósofo Saul Kripke resumiu isso perfeitamente. Ele mesmo desenvolveu uma solução super sofisticada que permitia lacunas de verdade, onde frases como a do mentiroso não são nem verdadeiras nem falsas. Mas até ele admitiu que nem a abordagem dele conseguia eliminar o problema por completo. O paradoxo sempre se adapta, ele sobrevive. E isso nos leva à pergunta final. Talvez esses paradoxos não sejam erros que a gente precisa consertar. Talvez eles sejam, na verdade, sinalizadores, placas que mostram as fronteiras do que a nossa linguagem e a nossa lógica conseguem expressar. Eles nos mostram os limites do mapa. E, para além deles, o território do pensamento se torna estranho, contraditório e infinitamente fascinante.